Conversamos longamente ao longo de muitos dias e nós estamos indicando ele para ocupar aí a chefia do MRE. Pelo perfil dele, pelas suas propostas, pela sua vida pregressa. Ele tem quanto tempo de... 29 anos no Ministério. Tem 29 anos no Ministério, então é uma pessoa bastante experiente já, apesar de ser um jovem, né? Ter 51 anos de idade. E as missões dele, quais vão ser? Olha, ele poderia até, vou dar a palavra para ele, tá certo? Obviamente, motivar o MRE, incrementar a questão de negócios com o mundo todo, sem um viés ideológico, não interessa ter de um lado ou de outro, tá? Ter iniciativa e, com todo respeito, algumas instituições perderam o seu brilho ao longo dos últimos anos, né? Queremos o MRE brilhando. Com a palavra. Obrigado, presidente. Rapidinho, a gente vai falar aqui. O senhor vai continuar, né, presidente? Continua. Pode falar alguma pergunta para ele? Ministro, qual que vai ser as suas principais linhas de trabalho no Ministério? Antes de tudo, garantir que esse momento extraordinário que o Brasil está vivendo, com a eleição do presidente Bolsonaro, se traduza dentro do Itamaraty em uma política efetiva, uma política em função do interesse nacional, uma política de um Brasil atuante, de um Brasil feliz, de um Brasil próspero. E aproximação de quais países? Sem preferência, damos relações excelentes com todos os parceiros, incrementar as parcerias, em benefício, benefício de todos, do povo brasileiro, sobretudo, né? Presidente, como você vê a questão da transferência da Embaixada de Israel? Sobre a questão com a Venezuela. Quer que eu fale? Vai. Vou falar aqui. Questão da Venezuela. Eu venho acompanhando há muitos anos. Durante a pré-campanha estive 2 vezes em Roraima. Não consegui ir a Pacaraima por questões de segurança, mas o meu filho esteve lá, o Eduardo. Nós não podemos abandonar nossos irmãos, que passam uma situação bastante complicada, mas o governo federal não pode deixar que apenas o governo de Roraima e de Boa Vista, basicamente, resolva esse assunto. Então teria que ter uma participação mais efetiva da nossa parte. Digo mais, eu teria tomado providências contra a Venezuela há muito tempo, quando se falou em Mercosul aqui. Pela cláusula democrática, a Venezuela nem poderia ter entrado no Mercosul. E depois que entrou, tinha que ter saído. Esperamos expulsar o nosso embaixador, foi isso? Exatamente. O nosso embaixador foi expulso da Venezuela quando o governo deveria tê-lo chamado para cá para exatamente que aquele sinal de demonstração que o governo não está satisfeito com a política local. Sobre o Mais médicos. Bem, não é novidade para nenhum de vocês. Quando chegou essa medida provisória na Câmara, tem uns 4 anos, eu fui contra os mais médicos, por alguns motivos que agora tornam-se muito mais claros. Primeiro, para a questão humanitária. É desumano você deixar esses profissionais aqui afastados de seus familiares. Tem muita senhora aqui que está desempenhando essa função de médico e seus filhos menores estão em Cuba. Isso, então, é uma desumanidade. A outra questão que afeta, no meu entender, não só as relações trabalhistas, mas a questão humanitária também. Em torno de 70% do salário desse médico é confiscado para a ditadura cubana. E outra coisa, que é um desrespeito com quem recebe o tratamento por parte desses cubanos. Não temos qualquer comprovação que eles sejam realmente médicos e sejam aptos a desempenhar a sua função. Agora, a decisão de suspender isso foi unilateral por parte do governo não, da ditadura cubana. Como é que o senhor vê o impacto na saúde pública, presidente? O impacto na saúde pública, são 11 mil médicos em Olha só. O senhor vai convidá-los a permanecer no Brasil? Não vou convidá-los não, tá ok? Eu jamais faria um acordo com Cuba nesses termos. Isso é trabalho escravo, não é nem análise de escravidão, trabalho escravo. Não poderia compactar com isso aí. Eu sou democrata, diferentemente do governo PT, e foi renovado esse contrato aqui no governo Temer. Eu não sei se tem alguma cláusula nesse novo contrato da denúncia por uma das partes, se tem alguma sanção no tocante a isso. Se nós tivéssemos suspendido de forma unilateral, com toda certeza teria uma cláusula para nós cumprirmos aí. Tá? Agora, o que eu quero é o tratamento humanitário para os cubanos que estão aqui e bem como para aqueles que são atendidos, os pacientes. Porque nós temos tido relatos, e são concretos, de verdadeira barbaridade que é cometido por parte desses. Temos até uma história muito mal contada de um cubano no Ibirapuera, pego há pouco tempo, e esse cubano era capitão do exército cubano.
Então essas pessoas não podem continuar existindo no Brasil. E mais ainda, você da imprensa deve ter tido notícia, há 4 anos, quando chegou a medida provisória, que o governo do PT anunciou, né, que caso alguém pedisse asilo aqui, seria deportado. Seria deportado. Não podemos admitir isso aí. Tanto é que aquela tal de Ramona, aquela médica, aquela cubana, né, que pediu asilo na sala do DEM, na época era PFL, ela conseguiu ali ir para os Estados Unidos, sair do Brasil. Então nós temos que dar o asilo às pessoas que queiram, não podemos continuar ameaçando, como foram ameaçados pelo governo passado. Então, por essas questões aí, a responsabilidade é deles no tocante a suprir. Nós estamos formando, não tenho certeza aqui, em torno de 20 mil médicos por ano, e a tendência é aumentar esse número. Okay? Nós podemos suprir esse programa com esses médicos. Agora, o programa não está suspenso. De outros países pode vir para cá. E a partir de janeiro, nós pretendemos, logicamente, dar uma satisfação a essas populações que serão desassistidas dessa forma. Por meio de médicos de outros países? Olha só, qualquer profissional de saúde trabalhando no Brasil, em passando para a decisão nossa, nós exigiremos uma prova de que eles realmente são competentes, conhecida aqui essa prova como revalida. Vai manter o pai impedir que a população seja desassistida? Olha só, se esses médicos fossem bons profissionais, estariam ocupando ali o quadro de médicos nossos que atendia o governo Dilma no passado. E não é dessa forma. Vocês mesmos, eu duvido quem queira ser atendido pelos cubanos, porque não temos qualquer comprovação que eles sejam cubanos. Se fizerem o revalida, salário integral, poder trazer a família, eu topo continuar com o programa. Então o programa acaba? Se você não aceitaria trabalhar nesse regime que estão trabalhando aqui, longe da família, de filhos, salário confiscado. Então essas questões, no meu entender, são cruciais, tá certo? Para que a gente possa ter outros profissionais de outros países aqui dentro. Existe alguma possibilidade do Temer, do próprio ministro Luiz, terem algum cargo aí no Ministério das Relações Exteriores? Não tenho conversação nenhuma com nenhum integrante do governo para conseguir uma embaixada fora do Brasil ou ocupar ministério. Não temos nenhuma conversação desse sentido, tá certo? Quem estiver devendo para a Justiça não terá a mínima chance de continuar no governo meu. Quem não estiver devendo pode até conversar. Eu já respondi essa pergunta a você. Você já decidiu sobre a embaixada brasileira em Israel? Você disse há 2 semanas... Nós vamos, olha só, eu entendo que quem decide onde é a capital do seu país é o seu governo. E assim sendo, se o Brasil hoje fosse abrir, por exemplo, vamos supor, abrir embaixada em Israel, seria Tel Aviv ou Jerusalém. Com toda certeza seria Jerusalém. Nós temos no Brasil todo tipo de gente aqui, vivemos perfeita harmonia. Agora, a independência do governo brasileiro tem que ser respeitada em qualquer lugar. Mas a senhora respondeu a pergunta. Isso vai ser transferido hoje, está em Tel Aviv. Quando eu assumir em janeiro, você vai ter essa resposta. E tenho certeza que você vai fazer uma boa matéria sobre ela. Você está conversando com a Viviane Sena, presidente? Com quem? Estava conversando. Estamos atrás do ministro da Educação. Não quer dizer que vai sair de uma orientação dela, uma sugestão dela, alguém do seu lado, nada está garantido tocante a isso. E nós queremos o ministro da Educação que realmente seja bastante ativo. Por quê? Há um aparelhamento enorme na educação. E a prova disso, né? As provas do PISA, estamos em último lugar, nos últimos lugares aqui no Brasil, é uma vergonha isso aí. 200 universidades melhores do mundo, não tem nenhuma brasileira. Nós não queremos formar militantes. Algumas universidades são bem-vindas, formam bons profissionais. Mas não está sendo essa a regra geral de formarmos bons profissionais através dessas universidades. Em relação ao não, está sendo conversado ainda. Não temos, pretendo até o dia 30 desse mês ter todos os nomes definidos para ocupar o primeiro escalão do governo. Da asilo? Se eu for presidente, o cubano que quiser pedir asilo aqui vai ter. Presidente, refinanciamento de dívida dos estados, o senhor está estudando essa possibilidade? Foi tratado isso hoje na reunião com os governadores. O Paulo Guedes vai negociar isso daí.
Falei para os governadores que eles têm problemas, nós também, do governo federal, temos. Agora, se nós juntos trabalharmos para fazer algumas reformas, né, razoáveis, eu acho que nós temos como tirar o Brasil e os estados da situação complicada econômica que se encontra. Continua indicado ainda. Olha, eu gostaria de ter outros modais, não sei se a pergunta foi essa, outros modais para o transporte no Brasil. Abandonamos isso no passado. Isso não é dinheiro que custa apenas, custa tempo. Por enquanto nós temos um modal rodoviário aí que tem que ser mantido. Se tiver, o Onix é a pessoa mais adequada para responder essa pergunta de vocês. Ele é a pessoa mais adequada. Pelo que eu sei, não é réu em nada. Ele não é réu em nada. Mais uma coisa aí? Não tem critério político. Não tem critério político. 100% da confiança do senhor? 100% ninguém tem. Tá ok? Eu não... 100% só confio no meu pai e minha mãe. Muito obrigado aí.